E hoje, então, a única coisa que nós temos que fazer é como se fosse uma mesa aqui colocada, a cura divina. A única coisa que nós temos que fazer é ir e tomar dessa mesa. Vamos abrir em Salmos, capítulo 113, é uma escritura que provavelmente nós sabemos de cor. E vamos ler 3 versículos. Salmos, capítulo 103, do 1 ao 3. Amém? Estamos juntos? Salmos capítulo 103, versículo 1 ao 3. E diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? E sara todas as tuas enfermidades. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai, para que o impacto da palavra produza, Senhor, em nós aquilo que na Tua mente, desde antes da fundação do mundo, foi já pensado, Senhor. Agradecemos, Pai, pela Tua Páscoa e por a cura, Senhor, ser algo que já está em nós à partida, Pai. Obrigado, Senhor, pela manifestação, Senhor, desse Teu poder que hoje queremos relembrar em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Podem sentar. O estetoscópio é para usar espiritualmente nesta manhã. Amém? O meu tema hoje é Dr. Branham. Nós viemos ao médico hoje. Mas o médico aqui não sou eu, porque eu não tenho nenhum diploma. Isto é pura e simplesmente para causar impacto, porque nós reagimos por aquilo que os nossos olhos veem. E eu até tenho aqui, até diz, eu não pus doutor, porque eu não sou, mas pronto, eu pus aqui o meu nome e pus aqui umas canetas. E como todo médico, ele tem boas canetas, mas depois usa a de 20 cêntimos. Amém? Portanto, agora, há coisas que estão deixadas nas mensagens em forma de semente. E eu senti no coração falar sobre aquilo que a cura representa para nós, tanto da parte física, da enfermidade, como na parte espiritual. Hoje vamos falar na parte física. Hoje vamos falar do que é a doença, coisas que nós vemos espalhadas pela mensagem em forma de semente. O profeta disse que mais tarde ministros iam pegar naquilo, iam explicar e avançar com aquelas coisas. Agora, há 3 coisas que nós nunca devemos fazer na igreja. E eu quero começar por aqui. Primeiro é chegar tarde. Amém? Chegar tarde. Safira chegou tarde e não teve a oportunidade de se arrepender. Amém? Ananias mentiu a Pedro, morreu. Safira chegou tarde e não teve a oportunidade de se arrepender. Também não devemos faltar à igreja. Amém? Tomé faltou. E logo naquele serviço, Cristo apareceu. Amém? Então quer dizer, logo no serviço em que eu faltei foi quando Cristo apareceu? E isso causou dúvida no coração dele. Outra coisa é adormecer na igreja. Amém? Nunca devemos adormecer na igreja. Amém? Eutico adormeceu, caiu, morreu. Por acaso Paulo estava lá e Paulo tinha o poder da ressurreição. Mas tenha cuidado porque o ministro da sua igreja pode não ter o poder da ressurreição com ele naquele momento. Amém? Portanto, 3 coisas que nós nunca devemos fazer na nossa igreja. Agora, o médico às vezes vai e ele toca em sítios que nós não gostamos, especialmente antigamente os homens faziam uns exames que os médicos iam lá mexer nos sítios que
Hoje eles já avançaram na ciência, mas o médico às vezes toca em pontos que nós não gostamos e às vezes faz coisas que nós não gostamos. Mas este médico, o Dr. Branham, é um médico honesto. Não é? Ele é honesto. E ele diz até mesmo, ele começa por dizer o que é que está mal com ele mesmo. Ele diz, não quero chorar, na primeira mensagem que tem na folha, não quero chorar ao vosso ombro, mas foi assim que Deus me fez, melancólico. Orem por mim, como eu disse, eu não me queria estar a repetir, mas eu fico nervoso quando chego aqui, fico melancólico, sentimental, temperamental. Amém? E ele começa então por nos mostrar aquilo que ele é. O que é que está de errado com ele? Antes dele começar a dizer o que é que pode estar errado connosco. Ele é um médico honesto porque dá os conselhos de graça. Um médico normal dá por um preço. Amém? Por um preço. Agora, este dá conselhos de graça. Ele diz, nós não estamos contra médicos, contra hospitais ou contra a medicina. Nós estamos a favor deles, nós oramos por eles para que Deus dê mais entendimento aos seus servos. Ele chama os médicos servos de Deus. Amém? Havia um caso em que estava um ministro a falar com uma pessoa e essa pessoa disse, eu sou médico, eu estou a estudar da maneira como libertar as crianças da SIDA, erradicar a SIDA nas crianças em certos países. E a primeira reação desse ministro foi que Deus o abençoe. Amém? Porque o motivo e o objetivo à partida é correto. Amém? Logo à partida, portanto, o médico e pessoas que têm em si esse sentimento de comunidade e de ajudar as outras pessoas, o profeta chama-lhes imediatamente servos. E ele diz que Deus dê mais entendimento a estes seus servos. Portanto, eu queria começar por aí, que nós não estamos contra nada de médicos e de hospitais. Nós falamos muito em cura, e quantas vezes nós fomos curados por um medicamento que o médico nos deu? Ou quantas vezes nós damos conta de um problema por um exame que um médico nos fez? Amém? Agora, o profeta continua, ele diz assim, se o médico diz que o paciente tem de morrer, já não tem chance, e eu creio que o paciente tem o direito de vir ao grande médico e pedir por misericórdia. Amém? E ele diz, isso é depois. Amém? Ele diz, primeiro a pessoa tem o direito de ir ao médico se sente doente. E então ele diz, mas se o médico não tiver solução, a pessoa tem o direito de ir ao grande médico. Amém? Portanto, o irmão Branham mostra que tem algum equilíbrio. Nós estamos aqui a falar de médicos certificados, não estamos a falar de curandeiros, nem nada disso. Amém? Estamos a falar de médicos, daqueles que vestem a bata branca, que andam com isto assim ao pescoço, têm um termómetro aqui, amém? Estamos a falar desses médicos. Ok? Agora, o irmão Branham era uma pessoa muito equilibrada nestas coisas e ele, na mensagem, as suas palavras de promessa infalíveis, ele disse, passado alguns dias, ela ficou com uma dor do lado, ela, a sua esposa, ficou com uma dor. Tivemos de ir para casa, ficou cada vez pior. Eu orei, atenção, o profeta orou pela sua esposa, ela ficou ainda pior. Ok? Continuou a ficar pior. E eu levei ao meu médico amigo. Atenção, ele tinha orado, nada aconteceu, ficou pior, ele levou ao médico. Ok? Levou o médico amigo, o Dr. Sean, especialista, ele examinou-a. E ele disse que queria falar depois com o irmão Branham. Irmão Branham, ela tem um cisto no ovário esquerdo do tamanho de uma noz. Uma noz é para aí assim. Ok? E depois
nós, se conhecermos a mensagem, sabemos que depois isto foi um episódio da manifestação da palavra falada, em que ele disse, antes que o médico toque, já nem vai haver rastro nenhum daquele cisto, daquele tumor. Isso aconteceu depois, mais tarde. Mas veja o episódio como foi. Ele orou, nada aconteceu, ela ficou pior, ele foi ao médico. Como qualquer um de nós faria. Não é? Agora, diz o profeta, há algo de errado na igreja. Eles não estão a progredir da forma que deviam. É a mensagem que está aí. Eu vou ler quase tudo as mensagens, está tudo nas folhas. Portanto, há qualquer coisa de errado na igreja. Não está a progredir da forma que devia. Da minha opinião, nós devemos voltar à receita. Ora, como é que as coisas acontecem? Eu pelo menos, quando estudava, eu sempre procurava a receita. Nas matemáticas, nas ciências, eu sempre procurava a receita, porque quando eu souber a receita, eu vou resolver os problemas sempre da mesma maneira, eles vão dar sempre certo. Amém? E Deus em certas coisas tem uma receita. Não tem em tudo. Amém? Deus não vai dar a todos prosperidade e dinheiro, não é? Não é assim que funciona, mas para certas coisas Deus tem uma receita. Aquilo que o mundo do cristianismo tem feito é afastar-se muitas vezes daquela receita. Começam a meter outras coisas lá no meio. É como ir a uma farmácia e pedir a receita. Antigamente via-se muito isso, ainda me lembro. Ia-se à farmácia e eles pegavam num xarope que era só um pó e juntavam uma água e juntavam mais não sei o quê, mexiam e entregavam à pessoa. E aquilo era uma receita. Muitos medicamentos eram feitos assim. Hoje está tudo em pastilhas. Chega à casa, põe num copo com água, bebe, está feito. Toma 2 por dia. Mas ainda assim, muitas vezes o médico diz, tem que tomar a caixa até ao fim. Tem que tomar o medicamento até ao fim. E essa é a receita. 2 por dia, 12 em 12 horas, até a caixa terminar. Ok? E nós, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Vamos, por exemplo, aqueles xaropes para a tosse, ou aquelas coisas, vamos, assim que estamos melhor, paramos de tomar. Mas a receita era para acabar até ao fim. Passado um mês estamos com a tosse outra vez. Amém? E às vezes ainda pior, porque ganha resistências. A ciência explica isto. Mas, diz o profeta, conferências, quando o médico escreve a receita, não deixe que estes farmacêuticos vigaristas mexam nessa receita. Amém? Eles dão-lhe muito antídoto, depois não vai ajudar. Se puserem demasiado de parte do químico, vai matá-lo. Não mexa na fórmula de Deus. E Deus tem uma fórmula. Agora ele diz assim, na mensagem, a religião de Jezabel. Lembre-se, o bom samaritano que encontrou o homem que estava ferido, levou-o para a estalagem, isso é a igreja. Amém? Diz o profeta. Isso é a igreja. Deu ao homem 2 dinheiros, ao homem da estalagem. Deu-lhe 2 moedas. Disse-lhe que se precisasse de mais alguma coisa, ele pagava quando voltasse. Lembramos-nos da história, amém? Portanto, ele pegou e ele tem agora 2 dinheiros, o homem da estalagem. A estalagem é a igreja. Ele tem 2 dinheiros e ele é capaz de o medicar se ele for um homem de Deus. Se ele for um homem de Deus que permanece na palavra de Deus. E ele tem aquilo que Deus lhe deu, o Espírito e a palavra. Amém? Ele está a falar do pastor. Amém? E ele tem a capacidade de administrar esta receita da forma como o médico a prescreveu. Amém? Hoje nós isto vai ter muitos detalhes, isto vai ter muitas coisinhas aqui que estão espalhadas na mensagem, mas nós vamos estar sempre a falar da parte física, hoje. E depois, na próxima vez, vamos falar da parte espiritual das enfermidades. Eu queria começar por dizer que, quando nós temos uma enfermidade, e às vezes isto escapa-nos, nós podemos ter enfermidade por 2 causas. Uma é porque, em qualquer momento do caminho, nós nos desviamos, demos lugar a um espírito errado,
E por causa disso, Deus deixa a doença vir para nos levar de volta ao caminho. E isso é o que o profeta chama de espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Eles vêm, nós damos ouvidos e a nossa vida espiritual começa a cair. E Deus envia enfermidade, deixa que ela venha para nos trazer de volta como castigo. Porque aí quando nós estamos doentes, é jejum, é oração todo dia, toda a noite, se for preciso. Amém? Porquê? Porque está-nos a tocar a nós. Ou àqueles que estão à nossa volta. Amém? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é quando o nosso corpo tem debilidade. Tem uma debilidade, tem um problema qualquer. A enfermidade vem por causa dessa debilidade. Agora, continua a ser um espírito. Amém? É por isso que quanto mais velhos nós ficamos, mais sujeitos estamos à enfermidade. Porque o nosso corpo começa a ter mais debilidades. Amém? Faz sentido? Amém? Portanto, nós podemos estar espiritualmente, somos os maiores e amanhã acordo doente. Amém? Porquê? Porque posso ter em mim uma debilidade, um problema. E que, agora, se eu conseguir identificar esse problema natural, físico, consigo-me, com o poder da oração, consigo-me libertar desse problema físico, seja ele qual for. Nós acabamos de ler todas as tuas enfermidades. Ah, mas e aquela que... Não, todas. Ok? Todas é todas. Amém? Portanto, nós vamos falar de... Isto vai ter muitos detalhes aqui, mas o Dr. Branham estudou até o 7º ano. Ele andou na escola até o 7º ano. E nós vamos ver coisas que ele vai dizer que na altura ninguém acreditava. E hoje os médicos dizem, realmente é assim. Ele vai nos identificar problemas com termos que nós nunca usamos. São os médicos. Amém? Mas eu queria só relembrar que ele tem a escolaridade de 7º ano. Amém? Ele nem uma bata destas tinha. Agora, ele já numa fila de oração, na mensagem Sedento por Vida, ele diz, aqui está uma mulher que tem anemia. E isso são as células sanguíneas. Os glóbulos brancos a comer, isto é a maneira dele se expressar, a comer os glóbulos vermelhos. Ok? Anemia. Nós costumamos dizer, é falta de ferro. Ok, vai ver o que é que o ferro faz no corpo. O ferro está na produção dos glóbulos vermelhos. O ferro ajuda à produção de glóbulos vermelhos. Portanto, se o ferro está em baixo e nós o pomos em cima, há mais glóbulos vermelhos. Não quer dizer que vai resolver o problema. Amém? Porquê? Porque lá dentro os brancos estão a comer os vermelhos. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio ao corpo. Amém? E, portanto, se não temos glóbulos vermelhos, começamos a sufocar, a mingar. Ficamos pálidos, porque o sangue não está a chegar com os nutrientes e o oxigênio que devia estar. Eu realmente não encontro maneira mais simples de explicar o que é anemia, a não ser isto. Não é? Agora, na ressurreição de Lázaro, o profeta diz assim, se mantiver o estômago vazio, o sangue está no cérebro. Portanto, se não comer, o sangue fica aqui. Ele diz assim, e assim eu sinto-me preparado. E ele dizia, daí eu jejuar antes de vir para um serviço para a fila de oração. Porque quando eu como, o sangue vai lá para o estômago para processar aquilo todo. E ele diz assim, esse é o poder de um jejum. O nosso corpo está focado naquilo que nós estamos a fazer. Amém? A nossa mente está desperta. Não estamos tão sonolentos. Quando nós comemos, aí o sangue vai todo para o sistema digestivo e fica lá e nós começamos principalmente ao domingo, a seguir ao almoço. Amém? Eu lembro-me quando comia fora,
Quando era assim uma comida mais pesada, acabou, não havia trabalho às 2 da tarde. Não há. Porquê? Amém? Agora, quem é o curador, afinal? O profeta diz, a medicina não cura. A medicina só põe os germes maus fora. Só isso. Mata os maus que matam os bons, que o matam a si. Ok? Esse processo, germes maus matam os germes bons, acaba por o matar a si. E ele diz, a medicina o que é que faz? Mata os maus. A boa medicina, quando o medicamento é o certo. Agora, a ciência pega em pequenos, ele chama venenos, mas o que ele quer dizer é químicos, não é? Pega nestes químicos, põe-nos no seu sistema para envenenar os maus. Amém? E isso não lhe vai fazer mal a si. Não é um veneno para si, é veneno para aqueles germes, para aquelas bactérias. Ok? É isso que a ciência faz. É isso que a medicina faz. É uma coisa que mata um germe sem o matar a si. Estes antibióticos matam os dois numa grande extensão. Daí é aquilo que nós lemos, contraindicações. E às vezes são mais contraindicações do que aquilo que faz bem. Amém? Contraindicações, diarreia, vômito, mas eu só queria vitamina A. Mas eu só queria curar a constipação, laxante, náuseas, vômitos, perda de visão. Amém? Mas é isso que faz. Estes antibióticos, diz o profeta, matam os dois numa grande extensão. E é por isso que são difíceis de tomar, como a penicilina, diz ele. Às vezes a penicilina mata a pessoa. Amém? São fortes. E há medicamentos que fazem bem a umas coisas e fazem mal a outras. Mas ele, então, é o curador de todas estas enfermidades. E eu fico perplexo quando o profeta dizia assim, há muitos Nicodemos aí fora. Lembra-se de Nicodemos foi ter com Jesus? Mestre, nós sabemos, de noite, sem ninguém ver, nós sabemos que ninguém fazia isto se não fosse por Deus. No fundo, ele depois não tinha grande conhecimento espiritual. Jesus disse, necessário é nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Outra vez para a barriga da mãe? Como é que é isso? Mas o profeta diz, há muitos Nicodemos por aí. Às vezes há médicos que chegam aí com uma t-shirt, sentam-se, como se fossem pessoas normais. Não vão de bata, não é, para a igreja, não é? Vão disfarçados, sentam-se, ouvem, veem o que está a acontecer e depois marcam uma entrevista e vêm dizer, isso sim é cura divina. Isso sim é conhecimento de Deus, porque o que você disse realmente interfere com o problema da pessoa assim assado, porque eu conheço, é um paciente meu, teve esse problema antes, porque ele dizia às vezes muita coisa. Você caiu, aleijou-se ali e isso provocou isto. Coisas assim que nós vemos nas mensagens. Agora, artroses são causadas por ácido no sangue. Mensagem ao anjo de Deus. E eu, quando soube falar pessoas com artroses, eu vejo-lhes a dar tudo menos coisas para o sangue. Mas ele diz, artrose é causado por esse ácido que vai no sangue, que depois aloja-se nas dobradiças. Amém? E depois a pessoa começa a atrofiar com os anos, com a progressão da doença, que ele começa a atrofiar. Muitas pessoas que o profeta dizia que estavam em cadeira de rodas, muitas sofriam disto. Agora, o diabo muitas vezes entrega-nos uma enfermidade e depois quer-nos usar o poder da palavra falada para manter lá. Ele às vezes entrega-nos uma coisa por um exame que apareceu, por sintomas que nós temos, e ele quer nos entregar. O médico começa a dizer, você tem escleromenite, não sei o quê.
E nós começamos a dizer, mas eu tenho escleromalminite triplagia. E esse poder da palavra falada, não passava tudo um espantalho, e aquilo começa a ficar em nós. Nós começamos a ter até algum orgulho. Mas eu tenho este problema. E nós começamos com essa coisa, começamos a deixar aquele problema alojar-se no nosso corpo, que se calhar era fácil de resolver no princípio. Amém? Mas aqui está o médico, Dr. Branham, que nos diz onde está o problema, e o diabo cobre com um nome pomposo, muitas vezes, e há crentes então começam, eu sofro disto, eu sofro daquilo. Por exemplo, este aqui chocou-me. O profeta disse assim, hoje chamam-lhe epilepsia. Sabe o que é epilepsia? Ataques, a pessoa tem um ataque assim do nada, pode ser um flash, pode ser qualquer coisa, e pode ser um choque, e provoca um ataque epilético. E a pessoa, os olhos ficam brancos, começa a espumar da boca, e tem que se ter cuidado para a pessoa não asfixiar, que a língua enrola para trás. Essas coisas assim. Epilepsia. Não sei se se lembra, teve aqui um irmão da Noruega que disse que tinha esses ataques e que Deus o tinha curado. Não sei se se lembram. Irmão Daniel da Noruega. Amém? O profeta diz assim, isto está em demonologia, estado físico. Ele diz, epilepsia na Bíblia, Jesus chamou-lhe um demónio. Amém? Quando o homem veio com o filho que espumava e lançava-se na água e no fogo, espumava da boca e tudo o resto, ele disse, tem um demónio. Jesus disse. Agora, eles poliram o nome, chamam-lhe epilepsia, mas não passa de um demónio. Amém? Não passa de um demónio. Agora, em relação à bebida, também achei interessante isto. Eu pergunto-me porque é que as pessoas acham, sentem aquele prazer da bebida, chamam isso um prazer. Ok? Quando o whisky entra no sistema, aquece o sangue de tal forma que confunde a mente, o cérebro, e fica vazio. A pessoa deixa de se lembrar, para de raciocinar, não consegue caminhar direito. Todo o cérebro fica confuso com aquilo. A mente fica confusa. É o calor deste álcool na corrente sanguínea. Aquilo aquece. Agora, as células do cérebro gostam daquele sangue aquecido. Daí a pessoa sentir aquele prazer momentâneo. Amém? E depois o que é que acontece? A pessoa acorda no dia seguinte e sente-se miserável. Isso é o quê? Isso é aquelas células a dizer, é preciso mais. É preciso mais. Aquele sangue era bom assim, quente. Então qual é a solução? A solução é nem tomar o primeiro copo. Certo? Porquê? Porque isso provoca uma reação natural em nós. Natural. Agora, e depois as pessoas celebram o nascimento de Cristo e tentam afogar as suas mágoas ao pôr a mente em branco. Não dá conta, meu amigo, que as pessoas vão ter que se encontrar na barra do juízo. Não pode passar por lá com essas coisas. Amém? E depois o profeta diz em relação ao tabaco. Eu tenho a minha opinião acerca de uma mulher que fuma cigarros. Continuo a ter hoje. Sempre tive essa opinião. É a coisa mais baixa que ela pode fazer. E depois ele diz, não fiquem corados nem comecem a sair. Calma. Apesar de serem culpadas. Se Deus acha, ele diz, se ele achar o mesmo acerca do tabaco que o anjo do Senhor que se encontrou comigo, diz ele assim, porque o anjo do Senhor disse-lhe, nunca fumes, nunca bebas. Ele disse assim, se Deus tiver a mesma opinião que o anjo tem, aquele anjo, diz ele, que está aqui comigo hoje, amém? Ele diz assim, se Deus tiver essa mesma opinião, será difícil para si, que fuma e que bebe, passar pela porta do céu. Amém? Uma pessoa que vai com tabaco e com bebida,
diz ele, se Deus tiver essa atitude, então basta isso e a pessoa provavelmente já nem vai passar pela porta. Amém? É para ter a ideia da atitude que Deus tem em relação a essas coisas. Amém? Agora, na mensagem aqui não temos cidade permanente. Here we have no continuing city. As estatísticas mostram pelos médicos que 80%, eu creio, das mulheres que têm filhos e que fumam, se os filhos fossem criados como devem ser, e diz ele pelo seio, ou seja, se forem amamentados e a mulher fuma, em 18 meses eles morrem. As estatísticas mostram que se a mulher fumar e tiver a amamentar, em 18 meses a criança morre. Amém? Por causa daquele veneno que está ali a passar na corrente sanguínea. Amém? Vamos continuar. Isto vai ter muita coisa, muita informação. Vamos continuar. O profeta diz, na mensagem a seguir, que está aí na folha, você sofre de um nervosismo mental. Uma pessoa vem à fila de oração e ele diz, sofre de um nervosismo mental. E isso vem de fumar. Fumar, que é uma coisa natural, é meter um bocado de fumo na garganta e cuspir, não é? E gastar 4 euros por cada 20, ou 5, acho que é 5 agora, não sei. Ele diz, esse ato está a provocar esse nervosismo mental, porque o corpo perde o equilíbrio. Nós estamos voluntariamente a enfiar veneno no nosso corpo. E isso tem um efeito natural e para a próxima vez vamos ver espiritual. Mas o natural pode ser isto. O corpo desequilibra e o cérebro começa a deixar de funcionar. O corpo começa a deixar de funcionar como deve ser. Lombalgia, sinusite, colite, problema renal, artrose, problema de coração, sinusite, estômago, rins. Isto é problemas que as pessoas tinham na Assembleia. E estes nomes que ele está aqui a dizer, lembre-se que ele está debaixo da unção, amém? Ele começa a dizer estes nomes destas doenças. Ele começa a dizer o nome destes espíritos. Ele começa, lombalgia, sinusite, colite. Isto não são nomes que ele dissesse fora da unção. Isto são nomes científicos. Isto são nomes do domínio médico. Amém? E ele está aqui, então, o grande curador vem e começa a falar em nome, a chamar as coisas pelos nomes. Muitas vezes ele dizia, às vezes ele tinha a visão e ele dizia o que é que estava a ver e depois apontava o nome da doença. Por exemplo, ele dizia assim, eu vejo sangue, mas está branco. Ele dizia, ok, eu estou a ver, esta era a visão que eu estava a ter, sangue, mas está assim branco. Oh, é diabetes. E isto mostra-nos o quão profético este ministério é. Ele vê o que está a acontecer, a visão mostra-lhe um símbolo e ele, como já tinha prática, identificava a doença. Ah, já sei, é diabetes. Muitas vezes ele tinha a visão e via a pessoa afastar o prato. A pessoa estava sentada à mesa e afastava o prato. Ele dizia, tem problema de estômago. Ele só via o símbolo, identificava a doença da pessoa. Amém? Houve uma vez que ele disse assim, o seu nome é Strong. Strong significa forte. E a pessoa disse assim, não, é Stout. Stout significa forte também. O que é que foi? Ele está a dizer, eu não a conheço, você vem daquele sítio, daquela cidade, o seu nome é forte, strong. E a pessoa diz, não, stout. E stout quer dizer forte também. Ele viu a visão de uma pessoa forte. Esse é o seu nome então. Ok?
Portanto, estávamos a falar destes nomes científicos. Ok, vamos continuar. Deus, derramou-se nas pessoas, Cristo em vós. Como é belo, como é maravilhoso pensar Deus a derramar-se no ser humano, no crente. Deus, toda a plenitude, toda a plenitude, a divindade corporalmente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. A pessoa, Deus velado em carne humana. Deus velado em Jesus. Isto está na mensagem, o desvelar de Deus. Ele tinha de estar velado, portanto, Deus velou-se em Moisés, para dar a Moisés a palavra como a coluna de fogo. Agora, Deus velado na humanidade, no profeta, mas Jesus foi Deus com o véu humano. Não sei se percebe a diferença. Deus com um véu e Deus velado na humanidade, em nós. Amém? Agora, de facto, neste ministério, que nós não vamos pô-lo como Deus, não, nós vamos entender, isto é um profeta, mas de vez em quando o próprio Deus vem e começa a falar para nós. Amém? Agora, veja aqui o raio-x que ele faz, esta pessoa. Você tem problema nas costas, não tem? O homem sentado ali com o fato castanho, está certo? Você tem problema nas costas. Não é a sua esposa que está aí sentada na ponta? Ela tem colite no cólon, no intestino grosso. Está certo? Algo, ele diz, algo no cólon. Como é que uma pessoa aqui consegue saber que está aí alguém com algo e ele está a dizer assim? Está aí uma pessoa na ponta, tem algo no cólon. Ele não sabe ainda o que é, mas ele diz, alguma coisa no cólon. O raio-x espiritual. Amém? O raio-x espiritual, pela presença do Espírito. Amém? Deus sabe o que estava a fazer com este homem. Amém? E ainda ontem pensava, este foi o último sinal para os gentios. Malaquias 4 foi o último sinal para os gentios. Amém? Portanto, tudo aquilo que ele fala dos dons e da cura e daquilo vai ser feito em medida em nós, da noiva. Quando vier a pressão sobre a noiva, de facto, há algumas coisas que vão acontecer, mas o último grande sinal foi Malaquias 4. Amém? Ok. Vamos avançar mais um pouco. Ainda há muita coisa aqui. Toda a medicina que temos no mundo, nós nem temos medicina que garanta a cura de uma constipação forte. Nem isso. Sabia disso? Aquela constipação normal? Nem isso. Centenas de pessoas morrem todos os anos por causa de fortes constipações. Que depois passa a gripe. E depois, eles só mudam os nomes, mas começa tudo na mesma coisa. Depois passa a gripe. E depois já passa a pneumonia. E depois já precisa de injeções assim e assado. Começa tudo no mesmo sítio. Vem tudo o mesmo problema. Médicos morrem todos os anos com constipações fortes. Diz ele. Está certo. Veja, nós não temos medicamentos no mundo que curem o corte de uma faca. Amém? Sabia disso? O simples corte com uma faca. Nem isso. Mas, ao mesmo tempo, Salmos 103 diz, Ele é aquele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Amém? Todas as enfermidades. Ok? A simplicidade da cura, às vezes, nas coisas mais simples, veja isto. Não sou incerto. Agora, eu fui estudar, eu disse, Dr. Sam, é um amigo dele. Então, uma forte constipação, a melhor coisa que há é descansar. Ok? E ele disse, o médico disse, essa é a melhor coisa para tudo. Depois eu fui para casa, diz o profeta, e comecei a pensar, o quê? Sabe, eu reparei, veja os animais, pega num cão quando o cão está doente. Ele vai, bebe água, deita-se e fica ali quieto. Bebe água e fica ali quieto.
Às vezes vai, come umas ervas e fica ali quieto. No dia seguinte, não é? Nós temos um cão que, quantos anos tem? 10? 8? Ficou doente para aí uma ou duas vezes. Eu não estou a falar de tossir de vez em quando, estou a dizer de ficar doente. Ficou para aí uma vez, em 8 anos. Quantas crianças de 8 anos ficaram doentes uma vez? Eu não conheço nenhum. Amém? Claro que os demónios gostam de pessoas. Amém? Os demónios gostam de pegar em pessoas. Especialmente. Ok? Mas a simplicidade da cura, às vezes, beber água, descansar e dar tempo. Não encher o corpo de certas coisas, mas dar tempo para que o corpo reaja. Vivemos numa era em que de 1 aos 4 anos, a amoxicilina, para infecções, para a garganta, para as amígdalas. Dos 4 aos 12 anos, metilfenidato, que é para, chama-se Ritalina, o medicamento, é para a hiperatividade. Depois dos 12 aos 18, supressores do apetite, por causa de Hollywood. Supressores de apetite. Para a linha. Porque a modelo não sei quê fez a dieta não sei das quantas. Dos 18 aos 24, aspirina, Sargenor, para a fadiga, para o cansaço, para a atividade mental. Dos 24 aos 38, antidepressivos, é o que se vende mais. E depois dos 65, dos 38 aos 65 é Reni para a azia, é o que se vende mais. E depois dos 65 para a frente, olha, tivéssemos confiado em Deus, agora já é tarde. Agora repare, diz o profeta, mas não foi assim no princípio. Vemos que nesta grande igreja, nesta grande era de perversão, os homossexuais, eu peguei numa revista, não era uma revista, era um jornal na Califórnia, ou o sítio onde ele foi buscar. Há algumas semanas atrás, quando eu estava lá em Los Angeles, eles disseram que os homossexuais tinham aumentado 40%. Agora deve ser 90%. Pense nisso. 40% do que era há uns anos atrás. O que é isto? Perversão. Homens, mulheres, está tudo a ficar pervertido. Não está a voltar mais ao original. O curso da vida normal está a mudar nos homens. A sua mente está a mudar. O seu espírito está transformado. E depois ele diz noutra mensagem, a perversão natural das células sexuais que mudaram a posição. Portanto, ele dá aqui a entender que esses homossexuais, há ali alguma coisa natural que muda. Portanto, há algo natural que acontece. E há outras mensagens que o profeta diz, tem a ver com as coisas que nós comemos. Agora, lembre-se, isso é o que nós vamos ver na próxima vez. Não pense que pode sair à rua e ficar homossexual. Não. Há propensão hoje em dia para certas pessoas, mas nenhum demónio toma conta de nós se nós não deixarmos. Amém? Agora, tinha aqui, ok. Hoje chamam epilepsia. Ora, epilepsia, Jesus chamou-lhe um demónio. Nós lemos isto há bocado. Não passa de um demónio. Jesus disse, todo demónio sai da criança. Exatamente. Agora, epilepsia normalmente é provocada por problemas renais. Epilepsia vem de ureia no sangue. Amém? E eu estou um bocado a engolir esta. Fiquei assim, epilepsia, na mente. A pessoa dá-lhe um ataque, flipa, os olhos ficam brancos, começa a espumar. O que é que isso tem a ver com os rins? Ok? E eu comecei, ok, então eu fui a um site, epilepsia.com, devem saber eles, não é? Portanto, aprendizagem, ensino, profissional, problemas que existem
em conjunto com a epilepsia, problemas renais. O neurologista, normalmente, é pedido para consultar pacientes que têm problemas renais e ataques. Ataques de epilepsia, isto é epilepsia.com, ok? É uma organização que tenta estudar epilepsia. Eles dizem, normalmente, para além do neurologista, já os mandamos para os problemas renais, para ver se os rins estão bem. Amém? Eu vi um irmão a dizer, pregou isto na igreja, e tinha um médico lá. E ele agitou-se na cadeira quando ele disse isto. No fim, esse médico veio ter com ele e disse, olha, dê-me a mensagem onde isso fala. Isto é, demonologia, estado físico. E ele levou a mensagem. E ele voltou à faculdade para estudar epilepsia. E ele, todos os doentes de epilepsia, tratava-lhes os rins. Ia ver os rins, como é que estavam, dava-lhes medicação, 100% de sucesso. As pessoas, só por esse ato natural, libertavam-se da epilepsia. Ou seja, um problema demoníaco por causa de algo natural que já estava lá, que ninguém via. Amém? Este estudo, eles dizem no epilepsia.com, este estudo foi adaptado o artigo tal, de 2002. E o profeta disse isto em 53. Amém? 49 anos antes. Mas esta aqui custou-me. Mas pronto. Mas ok, crendo em Deus. Ela tem um problema mental. Portanto, é uma pessoa que vem na fila de oração, tem um problema mental, é uma espécie de psiconeurose. Que nome é este de uma pessoa de 7º ano? Psiconeurose. E ela nem sequer pode sair da cidade, começa a chorar, começa a gritar. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes. Isto é uma história que ele está a contar. Mas alguma coisa não me deixava desafiar aquele demónio. Havia ali qualquer coisa. Ela já estava assim há 8 anos. E eu disse, já confessou todos os seus pecados? Porque isso é um impedimento à cura. Amém? Já confessou os seus pecados? Tudo. Passado um pouco eu olhei e veio uma visão. Eu vi um automóvel a ir rápido. Eu disse, o seu problema tem a ver com o automóvel. Ela disse, não, nunca tive em acidente nenhum. E ele disse, calma, fica aí humilde, tenha calma. Eu estou a vê-la num carro, você quase foi atingida por um comboio. E ela aí saltou. E ela disse, eu disse, sim. E na visão, você não está com o seu marido. Está com outro homem. O seu marido está no estrangeiro, na guerra, naquela altura. E eu disse, você vai ter uma operação, ia ter uma operação, por causa da amígdala, e você teve medo de tomar anestesia, com medo que confessasse esse erro, esse adultério, debaixo da anestesia. E eu disse, como é que pode ir a qualquer lado com essa coisa por cima de si? Aqui está uma mulher que cometeu adultério e não disse a ninguém. E ficou com aquilo ali. E estava a ficar doida. Isso é o termo que nós damos a psiconeurose. Não é? E ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. E o profeta diz, você nunca pecou contra Deus. Você pecou contra o seu marido e contra os seus votos. E eu disse, a propósito, o seu marido, e eu disse-lhe, o profeta dizia, eu expliquei-lhe a descrição dele, o cabelo assim, desta altura. Nunca ouvi na minha vida. E ele disse, o seu marido também tem a mesma coisa para lhe confessar a si, já agora. E aqui eles juntaram-se, lágrimas, perdoaram-se um ao outro, e o demónio saiu. Amém?
Era tudo um demónio. Ele diz, demonologia, ele disse, venha Senhor, esse é um demónio horrível, que a faz dar-lhe tonturas, põe-na mal disposta, toda a hora. E ele diz, é diabetes. Mas Deus pode curá-la disso. Aqui, entre mim e entre si, está a escorrer como um sangue branco. Isto é a visão que ele está a ter do problema. Está a escorrer como um sangue de cor branca. Porque são as injeções de insulina, e assim, que têm de ser metidas para parar esta coisa. A insulina é uma coisa que é produzida pela vesícula biliar, se eu me lembro bem que eu já estudei isso, entra no fígado para queimar venenos, açúcares, álcool, tudo isso é queimado, é decomposto lá no fígado. E quando o corpo deixa de produzir aquilo, é um veneno que está a correr no corpo. É como os rins pararem de funcionar, é preciso fazer alguma coisa. Então a pessoa injeta aquilo para derreter estas coisas. Noutra mensagem ele diz, crê que os diabetes já deixaram há uns momentos atrás? Crê? Então levante-se. Muito bem. Não tem de vir até aqui. Vá crendo agora. Pode parar de tomar a insulina. Jesus Cristo vai curá-la e os seus olhos vão ficar bem também. É o açúcar que está a fazer com que os seus olhos vão nesse sentido. Portanto, estava a começar a ver mal. Há uma série de efeitos do diabetes. Há pessoas que ficam sem uma perna, há feridas que as pessoas não dão conta e que gangrenam e depois têm que cortar, visão. Tudo isso começa a ser afetado. Porquê? Porque o sangue está doente. Há toxinas ali a correr no corpo. Não é? Agora, Todo-Poderoso, Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu condeno este demónio que consome o sangue. E que a cruz do Calvário e a transfusão do sangue com letra maiúscula possa este diabetes voltar a ser um sangue bom e normal. É um demónio que está a consumir aquele sangue. Amém? Agora, se a mulher está enferma, aleijada, ou algo assim, ou talvez tenha diabetes, diz o profeta, isso é uma coisa química. Isso é uma coisa química. E isso ele não apanhava com o efeito que ele tinha na mão. Não sei se se lembra, o profeta começou o seu ministério e foi-lhe dito, 2 sinais te serão dados. 1, vais pegar com as pessoas com a tua mão direita e vais ver o efeito da doença, se for uma doença provocada por um germe. Tuberculose, cancro, etc. Se for um germe, tu vais ver isso. E se não crerem neste sinal, ser-te-á dado um segundo sinal, que é este que estamos aqui a ver, que é interpretar, ver os pensamentos do coração. E foi para além disso. Foi entrar até e fazer o raio-x na própria pessoa. E ver o que estava errado nessa pessoa. Está bem? Mensagem amor. Ele diz assim. Agora, sabe o que eu quero dizer? Vê? É menopausa. Irmã, é menopausa. Muita gente ia à fila de oração por causa disto. Menopausa. Às vezes pensavam que era uma coisa perigosíssima. Ele dizia, isso é só a menopausa. Ele diz assim, é a mudança da vida. Não sei se sabia que os homens passam por isto também. Não é? Eu vi um ministro a dizer assim, quando vê um homem a ir aos 60 e não sei quantos e começar a deixar o rabo de cavalo, pôr umas tatuagens, provavelmente é esse problema. Então ele vai tentar mostrar que continua, convencer-se ele próprio, continua macho. Amém? É esse problema que está a afetar aquela pessoa. Agora, ele diz, ele está a falar para uma senhora, ele diz, você está com todo este tipo de sentimentos, não há nada de errado. Amém? As hormonas estão a parar no corpo. Nós sabemos, não é? O período da mulher é tão certinho porque há hormonas, há ali um relógio a funcionar, certo? Ele diz, são hormonas que estão a parar.
e não saem mais hormonas. Não deixe que o médico lhe dê hormonas. A primeira coisa que os médicos fazem, menopausa, é cortisol. É parecido com a cortisona, mas é diferente. É logo a primeira coisa, pumba. Ele disse, não deixe que o médico lhe dê essas coisas. Esse é o primeiro caso de cancro. São as células que colocam dentro de si. Mantém-as fora. O que é o cancro, a não ser uma multiplicação de células? Uma hormona, é isso mesmo. O que é que está a fazer? Você está a tomar essa droga, teve a tomar essa droga, e depois tiram isso de si. Bem, você não sabe o que está a fazer. O seu corpo, na verdade, põe as hormonas cá fora. E agora já não está a pôr essas hormonas mais, vê? E isso é uma coisa natural. Passado um pouco, termina. Amém? Ele diz, passado um pouco, termina. Mas agora o diabo vai levá-la a ficar doida. Amém? Se ele puder. Mas não o deixe fazer isso. Olhe para Cristo agora e seja curado. Amém? E ele diz, as pessoas vão, a primeira coisa que vão ao médico, sentem-se mal, há uma série de hormonas que pararam de correr no corpo, a pessoa sente-se mal, sente isto, ele diz todo o tipo de sentimentos. Portanto, nós conseguimos ter uma ideia, que se calhar quem já passou por isso, teve isso também. A primeira coisa que as pessoas fazem é vão ao médico, esteroides. E diz ele, é a primeira razão de cancro. Não é? É abrir as portas. E se ainda por cima, se o diabo conseguir, ainda vai virar o capacete. Amém? Veja o que o profeta diz aqui. Jesus Cristo mesmo ontem hoje eternamente. Há aqui um jovem, apareceu aqui. Portanto, veio uma senhora e ele começou a ver o jovem, que era o filho. É o seu filho. Ele está a sofrer de um problema mental. E o problema mental foi causado por problemas domésticos. Discussões, agressões. Amém? E o filho começou a ficar maluco. Amém? Daí, importante, estabelecer o quê? Expor o sinal em nossa casa. Amém? Para isso. Porquê? Porque nós podemos, por exemplo, nós ouvimos falar, não é? Casais que só à noite, só dentro do quarto depois é que discutem e os filhos estão a ouvir. Essa moideira afeta a mente, o cérebro das crianças. Amém? Portanto, expor o sinal, amém? Na nossa casa. Aqui uma... Eu disse, mensagem envergonhada. Eu disse, ele está a falar com uma senhora. O que é que faria se estivesse aqui numa reunião e visse Deus, o Espírito Santo, que é o único Deus que existe, a operar no meio das pessoas, Deus no Pai, a coluna de fogo e os profetas, Deus no seu Filho, depois Deus no seu povo, são atributos de Deus, um grande Deus que cobre toda a eternidade. Eu disse, o que é que faria se o visse a ele, no meio do seu povo, a pôr os cegos a ver, os surdos a ouvir, olhar para a audiência, dizer às pessoas o que é que está errado com elas, como ele fez nos dias em que esteve na Terra. Ela disse, acho que seria horóscopo, astrologia. E eu disse, você está em pior condição do que o que eu pensava. Seria melhor se estivesse doida, diz o profeta. Ou seja, se tem um demónio que é pior que se estivesse maluca em si. Porquê? Porque aí já não era culpável. As pessoas que o cérebro não funciona, elas já não são, como é que se diz, responsabilizadas. Isto é uma frase da psicologia. Amém? E ele está aqui a dizer, você está possuída de um espírito maligno. Isto é uma frase da psiquiatria. Agora, a senhora tem problemas de coração. Um sopro à volta do coração.
especialmente quando come e se deita. Está certo? Diz ele, não é exatamente problema de coração, é um gás no estômago provocado por uma condição gástrica. Ok? E já tem isto durante muito tempo. E esta senhora a tomar medicamentos para o coração porque faz o taque e vê-se o sopro e era tudo do estômago. Amém. Tomar Reni para a azia resolvia aquilo. Amém. Bem, meu irmão, irmã, cristãos, sejam quem for, muitas vezes quando vê pessoas que têm espíritos teimosos, teimosia, normalmente é um complexo que provoca isto. Podem ter herdado de mãe, pai, tio, tia, avó, avô, alguém assim. E se for ver na vida, a primeira coisa que acontece, vai à procura desse espírito pelo discernimento. Bem, ele conseguia, eu não consigo. Mas ele diz, você vai à procura desse espírito no discernimento e encontra que houve um avô, que houve uma avó, que houve alguém ali e você herdou aquilo pela sua natureza. E nós vemos aqui então demónios a abusar da genética, do ADN das pessoas. Há ali um gene qualquer que um demónio gosta, pega naquilo e a pessoa é teimosa. Amém? Mas Deus também pode abençoar o ADN. Paulo diz a Timóteo, mantenha essa fé que já vinha da tua avó, Loida, acho eu que se chama, Loida. Amém? Deus também pode converter essas coisas. Amém? Mas muitas vezes nós vemos que são circunstâncias. As pessoas nascem debaixo de circunstâncias naturais. Agora, diz o profeta, os genes no pai e na mãe deste rapaz, não importa o quanto se convertam, permanecem na carne. Foram gerados neste rapaz. Ele tem um complexo dentro dele. Tal como da família da mãe, e eles não conseguem perdoar. Portanto, é uma característica daquela família, não conseguiam perdoar. Não conseguem dizer desculpa. E é aí que esse rapaz está. É daí que isso veio, e é esse o problema dele. Mas a história continua. Isto é na mensagem o paradoxo. Se continuar a ler a história, nós vemos o Espírito Santo mudou aquilo naquele rapaz. Amém? Mas era algo de que ele nem tinha culpa, mas foi identificado como hereditário. Amém? Deus não quer que esteja sempre zangado, mal disposto. Deus quer que esteja feliz. O coração humano foi feito para estar feliz. Preocupam-se por causa do cancro. Esse temperamento vai provocar... Não, ele diz assim, a preocupação vai provocar cancro. Esse temperamento vai provocar cancro. Nunca esteja mal disposto. Caminha no seu amor, no amor de Cristo. Amém? E diz ele, o coração humano, aquela coisa, aquilo vai provocar cancro. O coração não foi feito para aquilo. Agora, a sua esposa está doente, ela tem algo na perna. São varizes. E estão a provocar problemas de coração. Tanta gente que não liga nenhuma para aquilo. Amém? Tanta gente que não liga nenhuma para varizes. E ele diz assim, ok, isso está a provocar problema no coração. Amém? Você tem dores aqui, está preocupado. Eu pensei que tivesse cancro nos pulmões, está certo? Você pensou nisso. Eu não estou a ler a mente, mas não é isso. Você não tem cancro. Isso é um nervo que está apertado. Exatamente. Que vem de uma vértebra que está lá nas costas. Portanto, a pessoa teve uma vértebra que deslocou, apertou um nervo e a partir daí os médicos já estavam a dizer que tem cancro nos pulmões.
bastava ir ao indireita. Eu faz lembrar uma história. Uma vez estava num restaurante, estava a pegar assim um monte assim de formas de pizza. Aquilo era pesado. Levantei-me e dei um jeito nas costas. A partir daí, começou-me a doer cada vez mais. Fui ao médico e ele explicou-me que eu tinha um desvio numa vértebra. Portanto, as vértebras, se nós virmos, a coluna está assim e tem uns picos aqui, não é? Em cada vértebra. Esta vértebra deslocou e ao deslocar, isto arrastou nervos e músculos e assim. E o médico deu-me duas hipóteses. Ora, uma é ir à acupuntura. Eles põem assim umas agulhas e aquilo alivia a dor. Sabe o que é acupuntura? Aquela coisa chinesa. Ele disse, vai ali ao Shimamura, ou lá o que é que ele disse. Põe essas agulhas, eles põem em pontos estratégicos, aquilo vai libertar aquela tensão. A dor vai desaparecer. Mas depois o desvio vai continuar lá. Sempre que houver mudança de estação, vai sentir. Sempre que der um jeito mais complicado, vai sentir. Eu não gostei muito dessa opção. Não me apetecia nada estar com as costas engelhadas para o resto da vida, não é? Ok, segunda opção. Vai este homem ali em Estarreja, acho que era Estarreja. Vai ali aquele homem em Estarreja, ele deu-me um número, vai lá ter com ele e ele trata isso. Que especialista é que ele é? Ele é um agricultor. Agricultor. É um indireita. Ok? E ele resolve isto? Resolve. Já lá fui, já fiz isto. Um médico de bata branca a dizer, com óculos, barba branca, cabelos brancos e aqui o estetoscópio. Aqui. Ora, eu fui esse homem. Fui com o meu pai. Cheguei lá e depois disseram-me que jogadores do Porto vão lá e tudo. E ele aprendeu, ele começou a explicar. Eu quando andava na escola, os meus amigos aleijavam-se, eu chegava lá, pá, ficavam no sítio. E eu cheguei lá, comecei a olhar para ele, um homem que não se dava nada por ele, pai desta altura, com umas mãos, parecia que tinha andado na construção civil a vida toda. Tinha calos, pai desta altura. Então ele chegou lá, olhou para mim, coitado, tão novo. Eu tinha pai 21 naquela altura. Ele disse-me, deite-se aí. Então ele puxou as camisolas. Epá, isto é a tua mãe, tantas camisolas aqui. Isto foi a tua mãe, de certeza. Então puxou as camisolas, começou a fazer uma massagem, com aquelas mãos todas da agricultura, sei lá o que, não sei o que era aquilo. Ele começou-me ali a fazer uma massagem. Já vi o que é. Pegou-me na perna. Eu estou assim deitado, de costas, não é? De barriga para baixo. Ele pega na perna, começa a fazer isto. E depois manda assim um esticão na perna e a coluna fez assim. Eu senti a coluna a fazer assim. Mas ao fazer assim, abriu aqui e aquilo saltou para o sítio. Eu levantei-me. Já está. Ele pegou em mim. Passado umas semanas fui fazer o raio-x. Estava a coluna direita. É um dom. Já viu quantos medicamentos eu ia tomar? Ia ficar engelhado para a vida toda. Amém? É um desvio na coluna. Não há médicos que mexam nisso, só operando. Amém? Agora, é preciso cuidar com estas coisas, podem correr mal. Digo eu que já passei, já estou bem, já posso dizer. Ok? Às vezes basta ir ao indireito e resolvemos logo uma série de problemas. Amém? Todas as manhãs, na mensagem, vai e dizer aos meus discípulos, todas as manhãs levantamos-nos de mau humor, saímos, estou meio a dormir, não admira que tenhamos tanta pressão alta, diabetes e tudo o resto. Só por isto. Levantamos-nos de mau humor, vamos trabalhar, ainda estou meio a dormir, estou contra tudo, estou disposto a partir tudo. Quem me buzinar, vou sair do carro, vou passar no vermelho, não quero saber. E diz o profeta assim, não admira
que tenhamos tanta pressão alta, diabetes, tudo o resto. Olhe para o pequeno Robin. O Robin é um pássaro. Ele disse, olhe para o passarinho, olhe para o pardal, vamos dizer nós assim. Levanta-se todas as manhãs. A primeira coisa que faz é levantar a face para cima, para o céu, começar a cantar no topo da sua voz. Nunca viu nenhum deles com pressão alta. Nunca viu nenhum deles de muletas, nem com diabetes. Amém? E isto diz o quê? Que muitas das nossas doenças têm a ver com a atitude que nós temos em relação à vida. Porque eles não têm atitude. Amém? Eles não pensam muito. Eles pensam em comida, em fugir dos outros animais, pouco mais. Mantêm-se vivos. E realmente, eu que me lembro, nunca vi nenhum de muletas, não. Ok. Nós queremos nisso pela nossa irmã. Ele está a fazer uma oração pela minha irmã. Nós queremos que é por isso que os tornozelos estão naquela condição. Nós queremos que é por isso que a pressão alta a atingiu. Para que tu possas mostrar o teu amor e a tua bondade para ela. Para que possas provar a ela que tu és o Jeová que cura as nossas enfermidades. Amém? Portanto, estava aqui uma senhora com estes problemas. A senhora está a sofrer com uma condição nervosa extrema. E a tiroide está a fazer com que ganhe peso. E muitas vezes, quando vir uma pessoa a engordar muito, fazer dietas e não funcionar, ir ver a tiroide. Amém? Eu vi um testemunho de uma pessoa a dizer, a minha sobrinha, salvo erro, começou a engordar, não sei, eu li isto na mensagem, verifica a tiroide. E diz ele, já está, demorou anos, mas já está a voltar outra vez onde estava. O profeta diz, eu perdi 9 quilos desde que vos vi da última vez. Perdi muito peso. E uma senhora hoje disse, irmão Branham, ore para que eu possa perder também. Irmão Branham ri-se. E ela é assim um pouco forte, sabedoria aqui, um pouco forte. Por isso eu disse-lhe, venha comigo e pregue bem forte, bem duro. E diz ele, tenho a certeza que ia perder algum daquele peso. Eu já os vi. Eu costumava pensar, diz o profeta, que a lepra era contagiosa, que se podia apanhar a lepra. Mas não se pode apanhar a lepra uns pelos outros. Eu já os abracei, já os beijei e tudo o resto. Acho que foi na Índia, quando ele foi à Índia. Não se consegue apanhar a lepra uns pelos outros. Normalmente é provocado por uma dieta pobre. Amém? Esta foi outra que eu fui pesquisar. E realmente a lepra é difícil, dizem eles, é muito difícil passar de uma pessoa para a outra, mas normalmente aparece com extrema pobreza e uma dieta muito pobre. Normalmente aparece por isso, associado a umas bactérias que causam a lepra. Portanto, mais uma vez, uma condição natural que propiciou aquele germe a entrar na pessoa. Eles dizem, de umas pessoas para as outras tem que ser um contacto muito intenso para a lepra pegar. Ok, eu vou passar isto à frente. Agora, em relação ao cancro, só para acabar. Ele diz assim, tumor, cataratas, qualquer uma destas coisas são células. Não têm forma. Algumas espalham-se, algumas parecem uma aranha, outras correm em fios. Um cancro vermelho. Eu nunca tinha ouvido falar em cancros com cores. Mas ele diz, um cancro vermelho é como fios vermelhos que correm. E depois há o cancro rosa, que normalmente vem no seio
da mulher. E é como panquecas, umas em cima das outras. É assim que eles crescem. E depois esticam-se e crescem em qualquer direção. Às vezes, os tumores são meio desequilibrados nesta direção, alongados e tudo o resto. Não têm forma, porque são segundo um espírito que não tem forma. Mas é um desenvolvimento de células. Está a comer, está a sugar a vida de si. Está a viver da corrente sanguínea. As cataratas pegam no muco do olho e crescem por cima dele e cobrem o olho inteiro, até a pessoa deixar de ver. Alguns deles tomam a forma corporal, alguns nunca tomam essa forma. Alguns nunca chegam a entrar em células, alguns tornam-se espíritos, tormentam a alma. Portanto, isto vai ser a diferença para a próxima vez. Há espíritos de cancro que só vão à alma, nunca chegam ao corpo. Não sabia disto. Como muitas vezes o cancro vermelho normalmente atinge o útero da mulher, a partir de lesões femininas e assim por diante. Vamos falar sobre o cancro. O que é esse rapaz? O que é que ele representa? Ele é um, como é que se diz isto? Necrófago, come coisas mortas. Ele representa o abutre. E um cancro vem de uma ferida, muitas vezes. Uma célula que foi ferida e se rebenta. E essa célula ali desvia-se do plano. Desvia-se. Eu tive um professor de biologia uma vez que me disse que por dia no corpo geram-se 1000 células cancerígenas em cada um de nós. 1000. Se o corpo está em condições, ele liberta-se daquilo. Basta o corpo não estar em condições. A probabilidade de nós apanharmos um cancro é grande. Mas ainda assim, tem que haver sempre um espírito ali a crescer, a sugar a corrente sanguínea. Amém? Mas essa célula, essa ferida, como no seio da mulher, às vezes torna-se o cancro rosa. Ele dá estes nomes por cores. É por causa do bebê. Feridas nos seios, por causa de amamentar e assim. O cancro rugoso. O cancro rugoso normalmente está no seio da mulher e fica como panquecas umas em cima das outras. E o cancro sarcoma, isto tem um nome, ok. É o pior, eu fui pesquisar, já me esqueci, mas acho que era assim, chama-se sarcoma. É o pior, eu acho, de todos eles. Ora, este sarcoma é dos músculos, dos ossos, etc. E depois ele dá cores. Ele fala no cancro rosa, no cancro vermelho, no preto, fala nos sarcomas, etc. Portanto, ele dá todas estas cores aos cancros e ele explica, o principal, é que ele explica de onde é que isto veio. E normalmente é uma ferida, qualquer coisa, e aquele espírito que já está lá, pega naquela perturbação e começa a crescer. Agora, ele explica, um bebê, um embrião, é uma célula e começa-se a multiplicar e faz um bebê. Eles não têm forma física. Eles não foram feitos à imagem do ser humano. Portanto, crescem em qualquer direção, não têm forma. Mas é a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa. Agora, diz o profeta assim, como é que alguém naquele estado, naquela condição, podia ficar sequer doente? Uma pessoa cheia do Espírito, cheia de fé, como é que pode ficar doente? Porque o seu corpo ainda não está redimido. Amém? Não importa se é bom, se é santo, quanto Espírito Santo é que tem lá na sua alma. Isso só conta para a alma. Mas agora, se nós não tivermos a garantia da ressurreição, ou seja, a cura divina, amém? Então não temos segurança, não temos nada para nos provar que há uma ressurreição. Então a cura divina foi deixada por Jesus Cristo quando Ele pagou o preço no Calvário
Ele pagou o preço na Páscoa pela nossa salvação e pela nossa cura. E agora, se não há cura divina, também não há ressurreição. Porque o maior milagre de cura é pegar em alguém morto e trazê-lo à vida. Está bem? Certo? Não há o cancro. Não. É pegar em alguém que já nem tem vida e voltar a ter. Agora, o que é que inicia esta enfermidade? É um espírito antes de se tornar uma enfermidade. Da mesma forma que você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Quando um homem passa os 25 anos de idade, amém, começa a haver umas rugas nos olhos e uns cabelos brancos, tem de ser porque a morte está atrás de si. Amém? Isto não são boas mensagens para se pregar com pessoas com uma certa idade. Dizer que a morte está atrás de si a seguir aos 25. Mas é mensagem. Se o Espírito Santo está em si, você vai dizer amém. Porque o Espírito Santo em nós diz amém ao assim diz o Senhor. Amém? Agora, há cura nestas pregações. Amém? Quanta informação nós não vimos hoje sobre doenças no estado natural. Amém? Quantas dicas nós não tiramos hoje? Amém? O ministério das fitas, diz o profeta, é uma coisa mundial. Está por toda a parte. Eu acho que é uma forma que Deus tem de espalhar a mensagem lá às terras dos pagãos. Por exemplo, esta aqui. Amém? Hoje de manhã estava a passar na rua e via lá aqueles... É o compasso que se chama, não é? E eles saíam assim com umas... Um tinha uma capa vermelha, os outros tinham capas brancas e iam. E eu pensei assim, tanta gente que pensou em Deus ontem à noite, pela primeira vez este ano. E então, para pagar aquela promessa ou para fazer a sua boa ação, para resolver a parte da igreja durante o ano, hoje sai à rua com estas capas e vai com um crucifixo deste tamanho, com um Cristo lá pregado. E passam e andam com o sino. Tim, 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 tim. A Irlanda, de onde a minha esposa veio, é um país católico também. Certo? Mas lá não há isso. Lá não há isso. Eles andavam, hoje vi vários grupos, eles andavam tim, 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 tim. Então quem quiser tem um sinal. Eu vi um homem que parecia assim uma fita com umas flores ou qualquer coisa. Ele tem um sinal na mão. Não é? E eles vêm, eles cumprimentam-se. E este homem com aquele sinal abre as portas de sua casa e as pessoas beijam aquele ídolo. Amém? E isso é das coisas mais pagãs que eu consigo imaginar. Amém? E, como eu estou a dizer, há países católicos onde isto não existe. Isto é português. Amém? Outra coisa que eu estive a ver ontem também é aquela coisa, o terço, não é? Acho que é assim que se chama. Portanto, aquilo é uma cruz. E depois tem umas bolas. Cada uma daquelas bolas tem um significado. Então aquilo é feito assim. Eu estive a ver como é que se faz. 3 Pai Nossos e um Ave Maria. E depois, cada uma daquelas bolas é um outro Ave Maria, e depois tem uma bola diferente, é outro Pai Nosso. E tem que se dar 3 vezes, tem que se fazer aquela volta 3 vezes. Cada uma Ave Maria, outra Ave Maria, outra... 10, um Pai Nosso. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Ou ao contrário, já não sei. E depois vamos à Bíblia e diz assim, não entreis em vãs repetições. Não deixeis de comer carne como os pagãos fazem. E eu por acaso, então ontem estive a comer peru. Eu não quero escarnecer, amém? Não quero. Há pessoas que têm aquela fé, amém? Mas estão enganadas, amém? E quando chegamos à altura da Páscoa e começamos a ver estas coisas, os coelhinhos, as amêndoas, eu as amêndoas, eu compro, tenho lá em casa, está cheio de amêndoas lá na mesa, eu gosto daquilo, amém? E não existe em mais lado nenhum.
Já fui na Páscoa. Já vários países, na altura da Páscoa, não existem mais de lado nenhum. Só aqui. E essa é a parte da tradição que eu cumpro. Amém? E ovos de chocolate. Assim. A gente cumpre essa tradição. Amém? Agora, pensar que pessoas estão a dizer que aquilo é cristianismo, aquilo que estão aí a fazer, não é. Amém? Aquilo não tem nada a ver com Cristo. A única coisa que aquilo tem de Cristo é a imagem que eles têm, mais nada. É um símbolo de Cristo. Mas Cristo não tem nada a ver com aquilo. Amém? Aquilo é comprado dos pagãos, das tribos. Amém? É de onde aquilo vem. Quando vir a procissão a passar na rua, lembre-se, isto é o que eles fazem nas Filipinas e em África. É de lá que aquilo vem. Amém? Não tem nada a ver com o cristianismo aquilo. Ok? E choca-me sair à rua e ver pessoas que vão pagar. Ok, vou pagar a religião. É como certas pessoas pagam, sei lá, ou eu vou dar o dízimo, está pago, fica pago, já paguei para a igreja. Ou vou uma vez por mês para pagar a igreja. Amém? Mesma coisa. Então saem uma vez por ano, na Páscoa, para pagar a religião, andam lá com aquelas vestes, como se fossem santos, e pronto, está feita a religião. Hoje, quantos padres vão chegar ao fim da missa hoje e vão dizer até dezembro? Quantos? Amém? Até dezembro. Amém? Mas hoje estávamos a falar do Dr. Branham. Amém? Quantas dicas nós não tiramos daqui? Amém? E pensar que a Páscoa tem exatamente este significado. Que ele é, como nós lemos, aquele que sara, que cura todas as enfermidades. Houve um serviço aqui há pouco tempo que eu disse, não sei se o profeta alguma vez curou lepra. Vi outra mensagem que ele diz que sim. Quando esteve na Índia, quando esteve em África. Amém? Todos os milagres de Jesus Cristo replicados, reproduzidos novamente nos nossos dias. Amém? Na próxima vez vamos falar da parte espiritual da cura. Amém? Portanto, vai ser mais... Ainda vou pensar se trago outra vez isto ou não. Ainda vou pensar. Amém? Mas hoje tivemos o nosso estetoscópio espiritual. Amém? E ele andou aí. Algumas destas coisas, muitos de nós já passaram por isto, ou temos pessoas conhecidas que passaram por estas coisas, e se calhar se nós soubéssemos estas dicas, se calhar podíamos ter ajudado alguém. Eu conheço pessoas, já não as vejo há algum tempo, mas eu conheço pessoas com epilepsia. Se eu as visse hoje, eu dizia, olha, vá ver os rins. Logo. Amém? Só para acabar uma história que eu ouvi. Houve um irmão que era médico. E ele foi onde o profeta andou, lá no Canyon, no Monte Pôr do Sol, no Arizona. E ele estava com o irmão que aparece muitas vezes nas mensagens, Perry Green. E o irmão Perry Green perguntou-lhe, o que é que faz? E ele disse assim, eu sou médico, estou a estudar para médico. E ele, está bem, está bem. E o irmão Perry Green estava lá a explicar, aqui é onde o profeta teve a visão, aqui é onde a espada desceu do céu. Ele estava-lhe a explicar, porque o irmão Perry Green fazia, ele já faleceu, mas ele fazia aquele percurso, ele explicava, porque ele andou com o profeta, ele explicava. Aqui foi onde os anjos desceram, provavelmente, aqui foi onde aquilo aconteceu. Coisas que nós vemos, histórias do profeta a contar. E de repente ele para e diz assim, agora lembrei-me de uma coisa. Uma vez o profeta disse que deste arbusto que está aqui, estava lá um arbusto, a medicina ia tirar 7 efeitos curativos. 7 químicos que continham cura lá dentro. Ora, aquele irmão que era médico pegou e meteu ao bolso, levou para casa. E esse irmão foi lá ao microscópio e retirou esses 7 componentes. E cada um, ele nos explicou,
mas na história que eu ouvi, ele não explica, mas cada um deles tinha um efeito qualquer, ajudava qualquer coisa. E o último deles, o sétimo composto químico que ele tirou daquela planta, daquele arbusto, tem ajudado a tirar a sida, a curar sida em crianças. E ele fez estas palestras, ele juntou a Universidade John Hopkins, que é das mais conhecidas nos Estados Unidos ou no Canadá, não me lembro agora, e ele mostrou estas capacidades curativas daquela planta e disseram-lhe assim, vai ter que dar um nome a essa planta. Ele mostrou os resultados em crianças e assim, vai ter que dar um nome a essa planta. E ele disse, ok, esta planta, ele contou a história, esta planta veio de um arbusto, porque um profeta disse assim, assim, assado, eu vou-lhe chamar Malaquias 4, 5 e 6. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e vou entregar o serviço. Amém? Senhor Jesus Cristo, damos-te graças, Pai, pela Páscoa, pela cura e pela salvação, Pai. Senhor, hoje é um dia de relembrar a libertação pelo sangue, a libertação pelo poder de redenção do próprio sangue de Deus derramado no Calvário. Pai, nós oramos para que a Tua bondade, a justiça e a misericórdia estejam, Senhor, em cada um de nós, Pai. E a nossa justiça, a Escritura diz, não é porque nós somos bons ou porque nos comportamos bem. Deus imputa-nos justiça quando temos fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, nós queremos ser justos aos Teus olhos, Pai. E para isso nós temos de crer no assim, diz o Senhor, na palavra da vida eterna, Pai. Senhor, damos-te graças pela Páscoa. Hoje acordei com esse sentimento. Graças a Deus pela Páscoa. E Paulo diz, festejemos então. Não como aos pagãos, não como aqueles que se fogem da carne ou andam em romarias, ou nada disso. Festejemos então, mas não com esses fermentos do maligno, não com esse pecado, mas festejemos com a verdadeira festividade cristã. Não é mais com asmos ou com o sacrifício do cordeiro, mas a festa que seja no nosso coração. Senhor, obrigado, Pai, por estas dicas e por nós vermos o quanto o nosso profeta conseguia entrar dentro do corpo e ver qual era o problema, Pai. Senhor, esperamos o próximo serviço, Senhor, em que Tu também vais nos levar ao domínio espiritual. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.